Fala tocados, meu nome é João Lima, estamos aqui para darmos continuidade à nossa série 4 chaves para mantermos uma adoração intensa, relevante e profunda diante de Deus e da nossa sociedade. Já peço para que você pegue a sua Bíblia, pegue a agenda, caneta, para que você possa anotar tudo que o Espírito Santo soprar no teu coração, tá bom? Vamos orar? Espírito Santo, revela toda a tua palavra, nos explica tudo a respeito do Cristo e que o Senhor possa tocar de maneira profunda os nossos corações. Queremos ter acesso, Pai, aos solos mais profundos dentro de Ti. Que a gente possa Te conhecer em secreto. Que a gente possa Te conhecer, Pai, da forma que o Senhor quer nos apresentar em secreto. É o que eu Te peço, Pai. Amém. Vamos lá. Nós iremos trabalhar hoje a segunda chave. E a segunda chave é gritar no mundo o que Deus sussurra no seu quarto. Isso é uma chave muito importante para termos uma adoração relevante, intensa e profunda. Eu queria trabalhar o primeiro versículo. Já peço para que você deixe sua Bíblia pronta para a gente trabalhar vários versículos. E o primeiro é Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 6. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, antes de tudo, antes de você descobrir quais são os seus talentos, antes de você desenvolver os seus talentos, antes de Deus colocar dentro de você uma missão para cumprir nesta sociedade, antes de que você descubra tudo que você precisa fazer para trazer o reino dele para esta terra, antes de tudo isso, existe algo que precisa impulsionar tudo isso. Antes de você descobrir, você tem que impulsionar. E o que é que lhe impulsiona a viver o reino dele? Antes de todo o propósito que Deus colocou dentro de você, a base de tudo é: você é filho de Deus. Antes de Deus pensar em lhe dar uma missão, ele lhe chamou para ser filho. Quero que você tenha isso em mente. Isso em mente. Toda a base da sua missão, tem que ser enraizada em algo, na filiação que você tem de Deus. Tudo que você fizer na sua vida, se você nasceu para ser empresário, se você nasceu para ser pastor, se você nasceu para cuidar de pessoas, se você nasceu para governar, se você, enfim, tudo, antes de tudo, a sua base de propósito e fé é em acreditar que você é filho de Deus. Isso é a base de tudo, para dar início a um conhecimento sobre quem é Deus, para dar início a uma adoração relevante, intensa e profunda. A base é você entender que antes de tudo começar, para que pudesse impulsionar a sua vida, foi a filiação de Deus. Tá bom? Queria ler também com vocês Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você precisa se relacionar com seu Deus sem nenhuma corrente e livre para amar e ser amado. Primeiro, Deus lhe chamou para ser filho. O segundo é que não há condenação para os que são filhos de Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é a ponte que nos liga eternamente no Pai. Quando o Pai olha para você, ele não enxerga de maneira nenhuma pecado em você. Ele não enxerga de maneira nenhuma condenação em você. Ele não enxerga de maneira nenhuma o pecado dentro de você. Quando Deus olha para você, o que é que ele enxerga? Jesus. Quando Deus olha para você, o que é que ele enxerga? Filiação. Quando Deus olha para você, o que é que ele enxerga? Liberdade. Tá bom? Você precisa ter isso em mente. De que você é filho, e sendo filho, Deus lhe chamou para ser livre de qualquer condenação. Quando a sua mente é mudada, o pecado corre de você. Não quero falar isso debaixo de unção, que você entenda debaixo de unção.
quando sua mente é mudada, a mente de órfão é arrancada e a mente de filho entra, não é que você foge do pecado, o pecado foge de você. O pecado foge de você. Que o Espírito Santo sopre isso dentro de você de uma maneira clara. De uma maneira clara. Efésios, capítulo 3, verso 12. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Pela fé nele. A única maneira de você acessar o trono da graça é através de Cristo com ousadia. Por que eu disse que o pecado foge de você? Porque quando você tem a mente de filho e você peca, mesmo assim o pecado não tem força contra você. Por quê? Porque você tem mente de filho. O filho não vai conseguir se empreender no pecado. Por quê? Porque a mente dele não deseja a carne pecaminosa. A mente dele não deseja estar entranhado com o pecado. Ele sempre corre para Jesus para pedir liberdade. É por isso que o pecado vai fugir de você. É por isso que o pecado vai fugir de você. Então, Cristo é essa ponte e nós temos que entrar, subir na ponte com ousadia para encontrar Jesus. Vamos lá para mais um versículo. Hebreus 4,16 diz assim: Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Gente, é o seguinte, quando nós temos a base de que nós fomos chamados, antes de tudo, para ser filho de Deus. Antes de tudo, você foi chamado para ser filho de Deus. Segundo, o pecado não tem força contra o filho. O pecado não condena o filho. O pecado não desconecta o filho do seu pai. Por quê? Porque o filho arrancou a mente de órfão e colocou a mente de filho. E filiação aqui é ser igual a Jesus. Então Deus olha para você como olhou para Jesus. Tá bom? O terceiro, subir na ponte, que é Jesus, com ousadia. Quando eu entendo esses três pontos, o secreto tem sentido para mim. Quando eu entendo esses três pontos, minha vida devocional íntima tem sentido para mim. Quando eu entendo esses três pontos, eu sei o porquê que o véu foi rasgado. E por que é que o véu foi rasgado? Para que você pudesse ter acesso constantemente ao seu Pai. O véu foi rasgado para que o governo do Éden pudesse estar acessível dentro de você e que você pudesse entender isso. O véu foi rasgado para que a intimidade de ser um com Deus fizesse sentido para você. Entende? Você foi chamado para ser filho. Não há condenação para quem é filho. E a ousadia, ter ousadia para ter acesso ao trono do Pai e se relacionar com Ele. Eu preciso entender esses três pontos para que o secreto faça sentido para mim. E quando o secreto começa a fazer sentido para mim, eu começo a escutar Deus sussurrando no meu ouvido. E o que é que Ele sussurra no meu ouvido? O que o mundo precisa escutar. Deus sussurra no teu ouvido o que o mundo precisa escutar. O mundo está clamando, está chorando, está pedindo algo. E Deus está querendo sussurrar no teu ouvido uma maneira para que o reino tenha sentido para você. Eu quero impulsionar isso dentro de você. Eu quero impulsionar esse amor por secreto dentro de você. Eu quero impulsionar que o reino depende de você. O reino de Deus depende da manifestação dos filhos dele. O reino de Deus depende da manifestação, depende do filho ser protagonista nessa terra. Deus lhe chamou para ser protagonista, Deus lhe chamou para viver o reino como filho nesta terra. Não seja mais um cristão. Tenha uma vida de oração, meu irmão. Tenha uma vida de secreto, uma vida íntima, onde você vê, conhece e sente Jesus no seu quarto. Não vá para a igreja para ouvir ou ver Jesus, eu senti uma manifestação momentânea. Tenha a manifestação intensa no secreto com o Pai. Tenha uma manifestação ordinária no secreto com o Pai.
todos os dias, todos os dias, todos os dias, se ajoelhe para ouvir Jesus falar. Todos os dias, pare o teu coração para ouvir Jesus falar. Jesus está querendo amplificar dentro de você algo e você não está se abaixando para ouvir Jesus falar. Gente, meus amigos, meus irmãos, o reino de Deus depende de você. Depende da manifestação e do protagonismo que você tem que ter como filho nesta terra. Tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Peço que você curta, comenta, compartilha com alguém esse vídeo. Diz aí embaixo o que Deus soprou no teu coração. Tá bom? Que você possa sair daqui cheios do Espírito Santo e impulsionado a viver essa filiação que você tem em Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.